Prossegue aquele que a gente compartilhou aqui, que foi sobre o romance de Alfredo, né? Vamos ver aqui a introdução do livro O Evangelho comentado por Emmanuel Mateus, capítulo 5, versículo 13. Separamos um parágrafo que diz o seguinte: todo médium trazido à seara espírita cristã para fins determinados está obedecendo de maneira indireta aos desígnios dos mensageiros de Jesus, que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um, conforme as aptidões e necessidades. Pergunte o médium a si mesmo o que representa ele na equipe de ação que foi chamado a integrar. Vamos comentar. E aqui é importante que a gente entenda que, à luz da doutrina espírita, todos nós somos médiuns. Como Alexandre diz no livro Os Mensageiros, até nós, André, os espíritos desencarnados, somos médiuns, porque representa, em termos generalizados, o intercâmbio constante que nós temos via pensamento com o mundo espiritual. No nosso caso, encarnado e desencarnado. Porque a gente não só recebe influências através do pensamento, da intuição dos encarnados, recebemos também dos desencarnados, recebemos também dos encarnados. Nós nos influenciamos uns aos outros. É por isso que tem aquele ditado popular: dize-me com quem andas, que eu vos direi quem és. Porque, em verdade, as pessoas que comungam tempo, interesses e afeições conosco nos influenciam e nós influenciamos elas. E isso também se passa com as companhias invisíveis. Então, entendido aqui, a gente começa a analisar o que Emmanuel aqui traz. Todo médium trazido à seara espírita cristã, qualquer um de nós, para fins determinados, está obedecendo de maneira indireta aos desígnios dos mensageiros de Jesus. Aqui tem um ponto muito importante de reflexão. É que nós espíritas precisamos muito ter a consciência desperta e convicta da profunda ligação do Espiritismo com o Evangelho do Cristo. Então, o trabalho que a gente se sente chamado a fazer no Centro Espírita, na divulgação da doutrina, é um trabalho que a gente tem que ter um nível de convicção e de consciência de que é um trabalho de Jesus. Eu digo assim porque fácil o Espiritismo ser tão ecumênico, as suas bases doutrinárias, onde nós entendemos a importância e a razão de todas as religiões. Às vezes, devido a isso, alguns espíritas precipitadamente acham, primeiro, que pode não ter nenhuma tarefa importante no espiritismo, e segundo, que poderiam estar no espiritismo ou em qualquer religião. E isso não é uma verdade. Então, vejam, que o Espiritismo passa para todos aqueles que o conhecem a consciência ecumênica do valor e da importância de cada religião é uma coisa, mas outra coisa é você ter tido a consciência esclarecida por isso e achar que o Espiritismo é qualquer uma religião que você poderia estar nela, e não é. Quando você se sentiu chamado e identificado com o Espiritismo, é porque você tinha uma maturidade consciencial para ser trabalhada à luz do Espiritismo e não de utilizar esse argumento espírita para usá-lo com aquela figura de linguagem que chama de sofisma para ir para outra religião. Porque não é a mesma coisa de maneira nenhuma. Algo é alguém que, por exemplo, hoje está sendo católico,
evangélico, em qualquer doutrina, ou budista, ou de qualquer doutrina. Uma coisa é a pessoa que está naquela religião, identificada com ela. Outra coisa é um espírita, porque às vezes ocorre, principalmente quando a gente olha pelo lado do espírita iniciante, dele achar que pode se desgostar do espiritismo, de uma casa espírita, que o mais comum é devido às imperfeições humanas de relacionamento. Alguém começa a conhecer o espiritismo em certa casa espírita. E aí o comportamento, as atitudes de alguns espíritas causam desagrado ou antipatia àquela pessoa. E a pessoa confunde aquele espírita com o espiritismo e passa a desgostar do espiritismo devido àquela pessoa. E achar que pode agora estar em qualquer religião que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Porque depois que a nossa consciência se ilumina à luz da doutrina espírita, é como se, por exemplo, quando a gente já sabe ler e olha uma placa ou alguma sinalização que tenha palavras na nossa língua, quando a gente olha, a gente já leu. Você não consegue olhar para uma placa com um nome na língua que você saiba ler, sem que quando você olhe, você já leu. Eu me refiro a isso que é semelhante a quando nós estamos no Espiritismo, a consciência que o Espiritismo nos dá sobre as religiões, de uma forma geral, é do papel que cada uma tem, que não se confunde com o Espiritismo. Ou seja, querer ir para uma outra religião qualquer, depois de conhecer o Espiritismo, querendo tapar a consciência com o que aprendeu no Espiritismo, você não vai conseguir. Será como se você voltasse para uma religião e quando ouvisse uma placa com letras que você sabe ler, você dissesse, não quero ler. Você já leu. Você já leu e agora a consciência sua vai deixar você inquieto. Porque você vai tentar ajustar a sua compreensão religiosa a outra doutrina e a sua consciência não vai deixar isso quieto, não. Porque eu me lembro que já teve pessoas conhecidas minhas de terem conhecido relativamente bem o Espiritismo e depois voltado para uma doutrina evangélica ou católica mesmo, e ele dizia assim depois, mas quando eu frequento eu sei que não é como eles dizem lá não, eu sei que tem... Ou seja, a pessoa quando está, depois que conhece as bases do Espiritismo, se ela vai para um culto onde existe toda uma série de ritual ou de cerimonial, ele participa engolindo a pulso, porque ele sabe que aquilo não tem valor. Ele diz, eu estou aqui porque estão fazendo assim, mas não tem valor, e sua consciência sabe que não tem valor. Ou seja, a pessoa fica bem inquieta, né? Fica bem dentro daquilo que a gente comentava do Evangelho, tentando servir a Deus e a Mamon. Porque está num lugar agora que não se adapta mais ao nível de consciência dela e ela quer estar inserida, não consegue. Pelo menos em termos de estar se sentindo bem identificado. Então, obedecendo aos desígnios dos mensageiros de Jesus, é para deixar bem claro para qualquer um espírita que no Espiritismo a plenitude do ensino do Cristo é estabelecida. Ele está numa religião profundamente cristã, que não deixa, de maneira nenhuma, absolutamente nada a desejar em termos de compreensão do Evangelho de Jesus. Continuando para fechar essa introdução, que confere recursos e oportunidades de trabalho a cada um, conforme as aptidões e necessidades. Aqui a mãe está dizendo a nós o seguinte, olha, quando você chega no Espiritismo e se identifica, tem trabalho para você. De algum modo, ou mais cedo ou mais tarde, e não vai ser tão tarde.
há lugares e atividades para você desempenhar, se envolver-se. Porque o Espiritismo é aquela doutrina que se estabelece profundamente no trabalho de cada um que se torna espírita. Não tem um pastor, nem sacerdote, não tem padre, e cada um é chamado à divulgação direta e indireta do Espiritismo, e tendo papéis a desempenhar na divulgação do Espiritismo. Pergunte o médium a si mesmo o que representa ele na equipe de ação que foi chamado a integrar. Então, cada um de nós é chamado, e isso vai ocorrer com qualquer um de vocês inúmeras vezes, a reflexão sobre: eu vim com algum papel, com alguma tarefa a mais para desempenhar no Espiritismo? Por que é que eu me identifiquei com essa doutrina? Qual o trabalho que eu tenho para fazer nela ou por ela? Então, vez ou outra, não deixa de esse tipo de reflexão acudir à nossa mente. Então, vamos agora iniciar informações e esclarecimentos do livro Os Mensageiros. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética. Ainda para hoje, sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Esse texto resulta de um questionamento quando Vicente e André estão vindo para a Terra, do seu orientador espiritual, sobre se no mesmo dia eles poderiam fazer a viagem. E Alfredo dá o conselho de que naquela noite eles fiquem lá no posto de socorro, porque o ambiente vibratório mais próximo da Terra estava muito pesado e difícil. E esse ambiente espiritual era o resultado do que estava acontecendo no mundo físico. Então aqui tem alguns pontos importantes para a gente aprofundar. Esse livro foi escrito no ano de 1944, justamente no ano em que estava o conflito se estabelecendo intensamente. E aqui vejam, um primeiro fato importante: percebermos que, do mesmo modo que o mundo espiritual influencia o mundo físico influencia o mundo espiritual. Isso porque, em essência, todos nós somos espíritos. A questão é que a gente está com um revestimento mais grosseiro. Mas o fator mais determinante de nossa atuação em qualquer lugar é o espiritual. E por isso, há uma interação constante entre o mundo físico e o espiritual. Outro fato aqui é quando ele diz que os que não se encontram nas linhas de fogo, vejam, os soldados, aqueles que estavam envolvidos mesmo, permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Então aqui é reforçado a atenção que nós temos que aprender a ter com o pensamento e com a palavra, como veículos de energia e de atuação, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, o que a gente pensa, o que a gente reflete, aquilo que é alvo de nossas atenções e preocupações, tem um impacto. Não é nuvens de fumaça, porque aparentemente não se consubstancializa no mundo material. Não, o pensamento, a doutrina espírita nos reforça muito isso, porque tem uma repercussão grande, que nós inclusive iremos ver ainda em mais algum texto nesse estudo de hoje. Reduzido o número de homens e mulheres, continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais
dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Então, olha, vejam só como se dá a coisa. A Segunda Guerra Mundial rolando. E na mesma época, lá em Pedro Leopoldo, Francisco Cândido Xavier psicografando livros. E muitos centros espíritas e outros centros religiosos, que não podemos esquecer, também atuando e fazendo uma parte em termos de vibrações positivas e fraternas. Mas o interessante aqui, que nos chama mais atenção, é de que o pensamento em desequilíbrio cria nuvens de resíduos mentais. E essa nuvem de resíduos causaria incômodos e dificuldades para os espíritos atravessarem. Aqui entre nós encarnados, como a sensibilidade nossa está muito reduzida devido à grosseria do corpo físico, a gente não sente tanto o pensamento do outro, exceto quando o outro tem um magnetismo muito forte. Mas o que uma pessoa pensa próximo de outra, se não tivéssemos no revestimento grosseiro, causaria impacto imediato àqueles que estivessem próximos a ela, porque é uma forma de transmissão magnética de fluidos. É interessante isso, porque acentua ainda mais o resultado e a importância de a gente atuar sempre vinculado ao bem. Eu estava até me lembrando ainda agora há pouco, e me veio agora o pensamento relacionado ao tema. A pessoa numa recuperação de saúde, de uma operação como Ângela mesmo, muito importante estar com o pensamento máximo, ou em palestras espíritas, ou em conversações ou leituras, algo que mantenha o pensamento sempre vibrando em energias positivas, em clima fluídico, que favoreça as intervenções boas dos espíritos. Porque, às vezes, é comum, infelizmente, muitas pessoas quando estão doentes, ou pegam uma virose, ou uma doença assim, ficarem até meio revoltadas, contrariadas porque estão doentes. E essa contrariedade em algumas pessoas é intensa. À medida que, por exemplo, naquelas fases de epidemia de dengue ou de chikungunya ou aquela coisa, não sei quantas pessoas que estando naquele período muito incômodo se revoltava em estar com aquilo. E essa revolta é geradora deletéria em termos de energias contrárias à saúde da pessoa. E aí dificultando ainda mais a recuperação. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Então aqui a gente vai mais ainda se alertando a um fator muito importante, vejam. A vibração de espíritos desencarnados, perturbados, angustiados ou revoltados, como ocorre muitas vezes nas guerras, aqueles que estão em luta com outro país e ali morrem, e aquele estado mental deles, de ódio, de revolta, está muito presente. Se eles desencarnados não fossem afastados daquele ambiente onde eles estavam, gerariam possibilidades grandes de surgimento de epidemias, cuja causa seria o impacto vibratório do pensamento em termos de emoções, de desequilíbrios dos desencarnados. É por isso que, vez ou outra,
quando falece alguém, um ente querido nosso, que tenha estado numa doença grave por muito tempo, e mais ainda se for uma doença tipo infecto contagiosa, é possível, nem sempre acontece assim, mas sempre é possível, se o psiquismo daquele parente estiver ainda muito ali dentro da casa, outros começam a ter o sintoma da doença que ele tinha. Podendo, inclusive, depois de algum tempo, vir apresentar a mesma doença que o parente que faleceu desencarnou. E nisso aí haver muitas vezes, como aqui é lembrado nesse texto, uma espécie de contágio fluídico, porque esse contágio é real. Sobretudo, esse fator se torna mais evidente quando a pessoa, alguém que ficou encarnado, tinha certa sensibilidade a mais. Sensibilidade em termos de mediunidade ostensiva. E não cuidava disso, ou nem sabia o que era isso. Aí mais ainda a impregnação se torna uma repercussão forte na saúde da pessoa. E quando olha, a pessoa está tendo os sintomas do parente que faleceu. E se não cuidar, dizemos inclusive em termos espirituais, a doença quando olha se manifesta fisicamente. E quando fizer exame está com a mesma doença. E aqui fala, né, que as tormentas magnéticas, que é proveniente do pensamento deles em desalinho, invisíveis ao olhar humano, não disseminam vibrações mortíferas para não disseminarem e se traduzir pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Veja o que é que ocorre. Aos terríveis bombardeios da Inglaterra, na Holanda, Bélgica, França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Veja o que é que houve. Alfredo diz que esses desencarnados foram tirados porque senão ia surgir muita doença aonde eles tinham falecido. Mas é retirado espiritualmente, porque muitas vezes, como é o normal aqui na Terra, as pessoas enterram o corpo físico e acham que está tudo resolvido. Mas aí, quando a gente vai ampliando o conhecimento espiritual, não está tudo resolvido, não. É por isso que o Espiritismo, dentre todas as religiões cristãs que combatem, por exemplo, a pena de morte, o Espiritismo levanta a bandeira muito por causa disso. Porque alguém que num país, numa cidade, numa situação é alvo de uma pena de morte, não é enterrando o corpinho dele que está resolvido, não. Ele espiritualmente vai ficar naquele ambiente com possibilidade de fomentar, excitar crimes iguais ou pior que ele fez. Porque para quem encara o mundo só pelo prisma material, acha que matou o corpo, resolvido o problema. Do ponto de vista espiritual, resolvido coisíssima nenhuma. Agora é que o problema está. Vamos continuar aqui. E a questão da linguagem? Aqui tem um ponto bem interessante. Porque é perguntado ao Alfredo, e a questão da linguagem? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor com quem nos possamos entender de modo direto. Estão entendendo o que é que isso quer dizer, né? Que ao redor da Terra os problemas de linguagem continuam. Por isso o Espiritismo defende muito o Esperanto, né? Que é tido como a sexta língua mais falada na humanidade atualmente. O Esperanto tem inúmeros cursos na internet, no Google, se a pessoa quiser fazer um curso de Esperanto, sem professor faz.
Nós temos ainda uns encontros, uns estudos sobre Esperanto no Bezerra de Menezes, todos os sábados, de 7h30 às 9h. Mas em casa mesmo, pela internet, a pessoa pode conhecer o Esperanto, que é a língua fomentada no mundo espiritual para a humanidade do terceiro milênio. Conforme diz Emmanuel, isso está em um dos escritos de Emmanuel pela mediunidade Francisco Cândido Xavier. O Esperanto é a língua futura da humanidade. Os espíritas, em parte, se empenharam no desenvolvimento e no apoio ao Esperanto, mas o Esperanto não tem religião nenhuma, partido nenhum, e dissemina uma linguagem para a compreensão de todos os povos. Então lá, eles estavam com esse problema, devido a, na guerra, ter mortos desencarnados de vários países, e quando tiveram que levar eles para, eles dizem, para a América, iam para um lugar onde a língua era totalmente diferente. E aí dizem que teria alguém que iria intermediar a compreensão. Tradutores, em outras palavras. É porque no mundo espiritual, isso, a doutrina espírita, ela é muito clara, mas muitos de nós espíritas não conseguem ainda levar tão a sério. Olha, no mundo espiritual, ao redor da Terra, hábitos e condicionamentos nossos imperam com muita força. Por isso, Humberto de Campos, em vários livros dele, mete críticas veementes sobre o hábito da comida de carne. Né? Porque, na verdade, carne, em termos de dependência psíquica, em muita gente é um problema no mundo espiritual. Porque a alimentação se diferencia em colônias e cidades espirituais, e a pessoa que teve muito condicionada a um hábito, ela vai ter dificuldade. Né? E, inclusive, numa linguagem bem irônica, Humberto de Campos diz assim, é uma mensagem que ele colocou o tema assim, treino para a morte. E o que era o treino para a morte? Abandonar o quanto antes possível hábitos como bebida alcoólica, cigarro e alimentação carnívora, diminuindo dia a dia a nossa veemência na alimentação de animais. Ele não propõe que a pessoa deixe de comer de imediato, mas que ela trabalhe o abandono, porque ele diz que representa um problema de adaptação no mundo espiritual. Vez ou outra, quando eu comungo esse tema com alguns espíritas, muitos não gostam não. Olhe, muitos enterram os pés. Mas realmente tem muita mensagem de Humberto de Campos, de Emmanuel, de André Luiz. Aqui a gente está na questão da linguagem. Sabe quantos espíritas acham que linguagem tem qualquer importância? Muitos acham que não tem importância nenhuma. Mas é muito clara a importância da linguagem. O fato de a gente poder estabelecer interesse pelo desenvolvimento de uma língua universal favorece a fraternidade, a igualdade, a solidariedade entre os povos. Mas vamos aqui continuando. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Olha aí a questão. Ele diz, mas para evitar esse problema de linguagem, não era melhor deixar cada um onde ele morreu, não? Apesar de que muitos, iam atacar outros países, estavam em outros países, não estavam no país de origem dele. Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Vejam o problema. Devido à quantidade de fluidos originados nos pensamentos em desalinho dos mortos na guerra, a intensidade desses fluidos gerariam focos pestilenciais entre os encarnados.
No Brasil mesmo, quando houve a Primeira Guerra Mundial, que o Brasil nem participou, mas teve repercussões, que foi a chamada gripe espanhola, em 1918, que inclusive foi o fator de desencarnação de Eurípides Barçanufo. E a gripe espanhola foi justamente no ano da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos adiante. Tempo hoje. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo de angústia. São retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. E aqui novamente a gente é levado a valorizar a questão do pensamento, né? Porque é o pensamento associado às emoções de tormento dos espíritos que gerariam todo um problema se eles ficassem aonde tinham sido mortos. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A doutrina espírita, ela ajuda muito a que a gente entenda de uma forma muito leve todas as problemáticas, por mais intensas que sejam, criadas pelo homem, colocando elas no seu justo fator temporário e passageiro. Porque vocês vejam, se hoje em dia muitos países sofrem o roubo, a intromissão, o prejuízo causado por potências econômicas em países pobres, como acontece com os Estados Unidos em relação ao Brasil e a outros povos. Então veja o que é que ocorre à luz do Espiritismo. Hoje, muitos que, por exemplo, no Brasil sofrem a repercussão disso, em encarnações passadas podem ter se beneficiado lá entre os americanos. E hoje reencarnam no Brasil. E vai ser explorado, né? É a lei de retorno. Porque a visão que o Espiritismo tem da humanidade é uma visão global. Quem solapa, rouba, tira, vai ter que devolver. E é natural que devolva de onde tirou. Vejam como as leis são sábias. Se você tirou do Brasil, venha para o Brasil pagar, para você ver se é bom. Assim ocorre na grande ligação que tem todos os povos na humanidade. Isso explica muita coisa de refugiados, de muita coisa. É que você estava falando aí um monte de coisa, eu pensando assim, quanto mais a gente reflete sobre isso, a gente vê o quanto precisa evoluir em N fatores. Assim, por exemplo, a gente está vivendo um momento muito importante, mas que se a gente não ficar cauteloso, a gente cai nessa vibração tenebrosa. Eu estava até conversando com a minha amiga essa bad vibe, eu estou pulando fora, porque eu estava conversando com um primo, só contando coisa ruim. Não, porque isso, porque tá errado, não sei o que, não sei mal o que fazer, eu digo, gente, eu vou dormir. A gente precisa não, eu não estou conseguindo trabalhar, faz um mês que eu não consigo trabalhar de jeito. Porque assim, é uma coisa assim, parece que fascina. Tudo Isso isso é. Não, e você fascina não consegue mais sair e as dessa pessoas vibração. gostam de dar notícia ruim. Enquanto você diz assim, já não, mas olha o Senhor, já na conversa. Minha gente, vamos usar. Acabou a greve dos caminhoneiros, mas a Petrobras vai entrar amanhã. O povo gosta de. E vai faltar comida.
A gasolina chegou, agora gás está difícil, viu? Aí se você entra nessa parte, você fica. As coisas começam a de fato dar errado, mesmo quando elas tendem a dar certo. Exatamente. Não é? Aí você começa a pensar, meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente precisa evoluir ainda. Mas aí só Agora- a responsabilidade ainda é maior. Ainda é maior. Aí só a escola falando essa coisa das línguas, né? Aí lá fora, nos colégios já são obrigatórios, sabe? Por exemplo, se você mora em determinado país, vamos citar Lisboa, o seu filho que vai para o colégio, ele aprende a língua local e agora ele tem que aprender mais duas línguas, justamente por conta dessa coisa da globalização e da Europa tá ali os países do lado, né? Um do lado do outro, você pega um trem daqui a uma hora, você está em outro país. Então o colégio hoje é obrigatório, a criança vai como a educação lá em São Paulo. O Você tem que fator aprender as duas línguas, alemão e francês, por exemplo. Então a criança ela só é não alfabetizada, mas ela só conclui, a criança não, já é o adolescente, ele só conclui o colégio quando ele está fluente em 3 línguas, a local e mais 2. Agora veja, hoje em dia, a própria ONU reconhece o Esperanto como sendo uma língua importante que já ocupa o 6º lugar. O interessante maior é porque, no caso do Esperanto, se torna uma língua neutra que não sofre o impacto do poder econômico dos países ricos. Porque no caso dessas línguas, como tu citasse, tem todo o impacto do poder econômico nessas línguas, enquanto que o Esperanto é neutro. E o outro fato também que ajuda muito é que mesmo em línguas não latinas, como a China, o Japão, né, exatamente o mandarim, de qualquer lugar deles, eles aprendem o Esperanto como o latino. Ou seja, uma língua que consegue adaptar-se a qualquer povo. É algo que, de fato, só ocorre porque ela tem uma natureza espiritual profunda. Porque essas línguas, para a gente ter uma ideia, as construções de frases é totalmente diferente do que a gente faz. Por exemplo, a gente aprender inglês, espanhol ou italiano é até fácil porque as construções gramaticais são parecidas em muitos aspectos e tal. Mas o chinês ou o japonês está perdido, está totalmente perdido. E aí quando olha, hoje em dia, entre os países que mais têm esperantistas é a China. E é uma língua que para a gente é uma das mais fáceis de aprender. Porque tem as construções que a gente já é acostumado. Mas vamos lá, né? Parar de falar um pouco de Esperanto. Pois não. Aí eu fico pensando nessa questão da evolução. Cada território, cada país com seus comprometimentos, né? A gente sabe que a Europa, no geral, toda é muito comprometida. Mas assim, eles já estão mais evoluídos nessa coisa da língua, né? Aí no Brasil a gente não está sabendo nem falar português direito, principalmente nos colégios públicos. Imagina quando a gente vai chegar numa língua para passar para o Esperanto. Então, quando a gente vem pensar nesse fato da evolução, a gente está atrás em muitas coisas, como eles têm muitos comprometimentos em outras coisas, e Deus sabe quanto tempo a gente vai levar para talvez só a minha neta. Agora que também colocam como sendo inclusive um incentivo grande ao Esperanto, porque ele é tido como 10 vezes mais fácil de aprender do que o inglês, para o português. Porque ele tem as regras gramaticais sem haver variações ou exceções, e são poucas. Então, muitas vezes, talvez é mais fácil alguém mesmo falando mal o português, ele aprender Esperanto, do que ele aprendeu o português, que é cheio de exceções, cheio de regras, né, e complicado. Também tem esse fator. Vamos ver mais um slide para a gente, que a hora vai estar chegando aqui, eu estou olhando o meu relógio. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Aqui tem um fato interessante, né? Porque primeiro diz o seguinte, olha,
é da lei divina, isso não tem para onde. A humanidade, queira ou não queira, a lei básica de toda a lei de Deus é a lei do amor. E a humanidade terá que caminhar nela. E de que todos nós sofreremos os resultados do esquecimento dessa lei. Mas com a condição, cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Então a gente tem que se empenhar o máximo para que os povos vivam em paz, para que não hajam conflitos entre as pessoas. Porque aonde a gente tiver se desviado desse objetivo, a gente tem uma responsabilidade pessoal depois para ressarcir. Nós vamos interromper aqui, ainda tem outros itens que nós poderemos ainda abordar nesse capítulo, no próximo encontro. E vamos para a prece, né? Devido ao horário.